Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider. E nesta madrugada chegou ao fim a passagem do Mitchell Langerak, o goleiro australiano, pelo Toyota Stadium. Ele se despediu da casa do Nagoya Grampus, infelizmente com derrota, mas muito homenageado pela torcida da equipe de Aichi. E a gente vai comentar um pouco sobre a era do Mitchell Langerak no Nagoya Grampus. Então queria que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. O que você achou da passagem do goleiro australiano pelo Nagoya Grampus e quem deve ser o sucessor dele no Toyota Stadium? Seguinte, rapaziada, então falando mais especificamente do tema do vídeo, nesta madrugada se despediu do Toyota Stadium Mitchell Langerak, goleiro de 36 anos, australiano, que defende o Nagoya Grampus desde 2018. Ele realmente marcou uma era e ajudou esse time a se reerguer depois de uma passagem da segunda divisão. O Nagoya Grampus não é uma das maiores equipes do Japão, obviamente que a gente, na hora que fala Nagoya Grampus, lembra dos anos 90 com o Gary Lineker, lembra das disputas que o Nagoya Grampus teve com algumas outras grandes equipes do Japão. A gente lembra da passagem do Arsene Wenger, mas é um time que só tem uma J-League na sua história, em 2010, e tem passagens recentes pela segunda divisão. A gente lembra inclusive do Jô, né, que foi jogar lá no Japão depois de uma excelente temporada no Corinthians, foi jogar no Japão e depois acabou retornando ao timão. Mas o Mitchell Langerak, ele é um jogador marcado por uma passagem até mediana dentro da Europa, embora com muitos títulos. Ele é um cara que surge na Liga Australiana, mais especificamente no Melbourne Victory, que é o rival do Melbourne City, né, o time australiano controlado pelo City Group. E nesse Victory, perdão, ele até vai bem. São 23 jogos, 23 gols sofridos, uma média de um gol por jogo, o que na Liga Australiana está até excelente, mas ele logo é monitorado por equipes da Europa. E ele sai do Melbourne Victory justamente para o Borussia Dortmund em 2010. E no Borussia Dortmund ele é reserva do Weidenfeller, mas é onde ele tem o maior sucesso da sua carreira, né? Ele conquista a maior parte dos títulos que ele tem. Então ele vence duas vezes a Bundesliga, 2010, 2011, 2011, 2012, naquele time fantástico do Jürgen Klopp, com Hummels, Lewandowski, Reus, Götze, o Schmelzer e o Weidenfeller no gol, né, que o Langerak acaba sendo reserva. Também conquista uma Copa da Alemanha na temporada 11-12, duas vezes a Supercopa da Alemanha nas temporadas 13-14 e 14-15, além de no time 2 do Borussia ele conquistar a Regionalliga West, que é, se eu não me engano, o equivalente à quarta divisão uma divisão regional que equivale à quarta divisão da Alemanha. Ele também é vice-campeão da Champions League, né, naquela final contra o Bayern de Munique em 2013. E embora ele não tenha disputado muitos jogos no Borussia Dortmund, principalmente por conta do Weidenfeller ser o principal goleiro da era Jürgen Klopp, foram 35 partidas disputadas, 34 gols sofridos, 13 partidas sem tomar gol, média muito boa também, principalmente para quem é um goleiro reserva na Alemanha. A gente não está acostumado a ver muitos goleiros alemães, muitos goleiros na Bundesliga, tendo uma média de gol inferior a um gol por jogo. Acho que isso acontece principalmente com o Neuer, acho que aconteceu com o Weidenfeller, mas desses principais times é um pouco mais normal, mas obviamente que você sendo um goleiro reserva e atuando mais como com o time reserva, um time um pouco mais fraco, naturalmente a sua média de gols será menor do que, por exemplo, se a gente for comparar o Langerak com o Weidenfeller. Mas ele depois sente que está na hora de sair e se caminha para o Stuttgart. Ele deixa o Borussia Dortmund em 2015 e é vendido para o Stuttgart, continuando na Alemanha. E no Stuttgart ele vence a Bundesliga 2, aí já como titular. Ele disputa 39 jogos com a camisa do Stuttgart. A gente vai lembrar, ele chega no Stuttgart com a equipe na segunda divisão, na Bundesliga 2, e depois vai reconquistando
o acesso. E o Langerak, ele é marcado por isso, né? Ele é marcado por altos e baixos, ele tem boas atuações quando reserva, mas quando é titular no Stuttgart não é muito confiável. Para você ter uma noção, são só 2 partidas de Bundesliga registradas por ele, né? Então a maior parte da carreira dele no Stuttgart foi na Bundesliga 2, foi na segunda divisão alemã. E ele justamente na Bundesliga, por exemplo, ele tomou 6 gols nesses 2 jogos, né? Então a gente vê a dificuldade que ele teve de ser o goleiro do Stuttgart na Bundesliga. E a carreira dele é basicamente marcada por isso, por essa inconsistência na Europa. E depois do Stuttgart, em 2017, ele sai e vai jogar no Levante da Espanha. Mas ele também encontra resistência. Ele é reserva e disputa só um jogo pelo Levante. Nesse período, né, na Espanha, de agosto de 2017 até janeiro de 2018, nesses 6 meses, o Nagoya Grampus se interessa. O Nagoya Grampus vê a necessidade de reforçar o seu gol e vê no Langerak um cara consistente que entregou várias vezes pelo Melbourne Victory e pelo Borussia Dortmund, mas que estava em baixa e que poderia aceitar o desafio de jogar na J-League. Além disso, ele ficaria um pouco mais próximo de casa, né? O Japão e a Austrália são próximos, embora seja a distância norte-sul seja grande, mas a distância é menor do que, por exemplo, a Alemanha ou Espanha até a Austrália. E ele ficaria mais próximo de casa, disputaria, uh, disputaria uma liga inferior, né, do que a Bundesliga e a La Liga. Então ele aceita e ele vai jogar no Nagoya Grampus. A quantia paga, segundo o Transfer Market, é de 1,45 milhões de euros. Então, um valor bem interessante, um valor até considerável quando a gente para avaliar o orçamento da J-League e ainda mais o orçamento da J-League em 2018. Mas ele é mais um daquela leva de 2018, né, que vem da Europa para jogar na J-League. Iniesta, Davi Villa, Fernando Torres, Vermaelen e o Langerak, ele está nessa leva justamente de quem aceitou o desafio de jogar a J-League em 2018. O que torna mais interessante é que ele vai pro Nagoya Grampus, que é uma equipe que nem a gente falou no começo do vídeo, não tão histórica, não tão vencedora, se a gente pode dizer assim. Os títulos do Nagoya Grampus são uma J-League, né, em 2010, 2 Copas do Imperador, 99 e 95, 2 Supercopas do Japão, 96 e 2011, e quando o Langerak chega, é isso. São esses os títulos do Nagoya Grampus. E aí em 2021, com ele já titular, já sendo bem respeitado pela equipe, já sendo querido pela torcida, vence a Copa da Liga, justamente o título que pode marcar a despedida do Langerak no Nagoya Grampus. E ele chega justamente quando o Nagoya é promovido de volta à primeira divisão. Então, em 2016, o Nagoya Grampus cai para a segunda divisão, disputa a segunda divisão e é promovido logo em sequência, voltando à primeira divisão, voltando à J-League One. E aí o clube faz bastante investimento, traz o Jô, traz o próprio Langerak, traz diversos nomes para disputar a primeira divisão e o Langerak acaba se destacando, é um dos principais goleiros daquela J-League, inclusive, participando bem, né, numa campanha do Nagoya Grampus que a gente pode dizer assim, não foi coroada, né? Eu estou até olhando aqui o desempenho da volta, o time termina na 15ª colocação, mas é um cara que ajuda sim a conquistar algumas vitórias, termina até conceituado pela torcida e justamente ele ter ficado todo esse tempo é algo que a torcida valoriza demais. No mercado que a gente vê atualmente com os jovens e os principais destaques da J-League trocando os clubes japoneses por clubes de segunda divisão, clubes de terceira divisão, clubes de ligas inferiores na própria Europa, e a gente vê técnicos, por exemplo, trocando a liga japonesa pela liga chinesa, né, Kevin Muscat? O Langerak ter ficado todo esse tempo ajudou
na, na imagem dele como ídolo, né, se a gente pode dizer assim. E você viu no Twitter a gente postando vídeo, ele claramente ídolo, torcida bastante emocionada com a despedida dele no Toyota Stadium. E curiosamente, o Langerak ele é um dos melhores goleiros da J-League de 2020, quando o Nagoya Grampus termina na terceira colocação. Então é até interessante que com o Langerak o Nagoya Grampus conseguiu melhorar o seu desempenho, né? Então volta, fica na 15ª colocação, aí 13ª colocação, terceira colocação, quinta colocação, né? Já frequentando a parte de cima da tabela, oitavo, sexto e agora está na nona colocação e na final da Copa da Liga. Então a gente vê que é um cara que ajudou o Nagoya Grampus a crescer, o seu desempenho sempre foi muito elogiado. É, infelizmente nessa temporada não teve um desempenho tão próximo de outros goleiros como o próprio o Keisuke Osaka, o Daya Maekawa, Koseitani, o Matheus Vidotto, esses que foram os principais goleiros dessa temporada da J-League. Mas o Langerak também teve excelentes partidas. Eu lembro de comentar um jogo do Nagoya Grampus, acho que foi Nagoya e Tóquio Verde, que o Langerak ele vai muito bem, né? Ele consegue impedir um resultado pior, né? Eu acho que se eu não estou me enganando e aí a gente se perde nos placares, eu acho que o Tóquio Verde ganha de 2-1 esse jogo de virada, mas a culpa nem um pouco é do Langerak. Foi um jogo principalmente muito marcado pelas boas defesas dele e do Matheus Vidotto. Eu lembro de comentar que eu acho que foi o melhor jogo que eu vi de dois goleiros na mesma partida, né? E isso marca a passagem dele. É um goleiro eficaz, regular, que consegue ajudar a sua equipe e que foi capitão, né, nos últimos anos, foi capitão dessa equipe, conseguiu liderar bem. Claro, a gente precisa lembrar de toda a reestruturação do Nagoya Grampus, né? A gente já reportou que o Nagoya Grampus é um time que está com bastante endividamento, que está olhando para o mercado com é, um certo olhar de vamos economizar, vamos colocar nossas finanças em dia. Teve que se desfazer do Yuki Soma duas vezes, por exemplo, uma vez enviando ele por empréstimo pro Casa Pia de Portugal. Na temporada seguinte ele volta e já é vendido pro Matida Zélvia dentro do próprio Japão. E um jogador que poderia ajudar demais o Nagoya Grampus era justamente o Yuki Soma, né? E o Nagoya Grampus, por conta desses problemas financeiros, acabou tendo que vender. O Langerak ele sai no final de contrato, né? O contrato dele termina no final desse ano e ele já acertou um pré-contrato para voltar ao Melbourne Victory da A-League, da Liga Australiana. Justamente pelos 36 anos, ele sente que está chegando a hora de encerrar e ele gostaria de encerrar no clube que o lançou, no clube da cidade, da região dele, né? Ele não é de Melbourne, mas ele é de uma cidade da região de Melbourne. Ele começou em Melbourne a jogar profissionalmente, depois ele estoura no Melbourne Victory e é vendido para o Borussia Dortmund, como a gente já falou da carreira dele. Então a era, se a gente pode dizer assim, né, a era Mitchell Langerak chega ao fim no Nagoya Grampus. E para a gente encerrar o vídeo, o que o Nagoya Grampus está fazendo? Está se movimentando, está se colocando no mercado. A gente tem algumas especulações de goleiros, a principal delas sendo o Daniel Schmidt, que foi goleiro da seleção japonesa recente, inclusive, estava no Sintruiden, depois foi vendido ao Ghent, quando o Zion Suzuki chega para o Sintruiden, e ele também não se estabelece no Ghent e pode enxergar um retorno à J-League como uma boa é, com bons olhos, né? O Daniel Schmidt, esse jogador que frequentou a seleção japonesa, então pode ser reforço do Nagoya Grampus. Ele que já tem passagens por alguns clubes da J-League, incluindo o Vegalta Sendai, o meu time, né? E eu lembro muito bem do Daniel Schmidt no Vegalta Sendai. Além disso, tem o Alexandre Pisano, né? Que é um goleiro japonês, mas que tem ascendência brasileira. Ele tem 18 anos, o contrato dele vai até 2027 e ele é visto como um goleiro de bastante potencial, né? É, ele é de 10 de janeiro de 2006, tem 1,95 m e frequenta justamente a seleção sub-18, né, do Japão. Então ele é visto como um goleiro com bastante potencial, mas certamente ainda não está pronto para assumir a titularidade do Nagoya Grampus. Então
ele ter aprendido tanto com o Langerak nesse momento e agora ter a oportunidade de ter talvez o Daniel Schmidt chegando pode ajudar bastante no crescimento do Alexandre Pisano. E muitas pessoas, inclusive, dizem que ele pode ser um futuro goleiro da seleção japonesa. A gente fica de olho, mas é bastante interessante também porque é um goleiro com ascendência brasileira, né? Eu não lembro agora qual dos pais dele que é brasileiro, mas com essa ascendência o Alexandre Pisano deve ser com certeza um grande ativo do Nagoya Grampus, inclusive ganhou algumas oportunidades recentes na Copa da Liga. É, teve um jogo, né, que ele disputou pela Copa da Liga e acabou indo bem nessa partida. Então, como a gente falou, né, o Pisano deve ser o futuro, mas ainda não está pronto. Eu também acredito que ainda não está pronto para assumir essa essa posição. Claro, o Nagoya pode procurar outros goleiros até dentro do próprio Japão. Vários goleiros estão se destacando na J2 e a gente pode falar mais desses atletas se destacando quando terminar a temporada. Né? A gente pode fazer um balanço do que foi e trazer alguns jogadores que devem ganhar chance na primeira divisão. Mas certamente o Nagoya olha com bons olhos a chegada do Daniel Schmidt para substituir o Mitchell Langerak que, né, a gente já disse aqui no vídeo algumas vezes, foi um grande ídolo dessa equipe e pode se despedir ainda com a Copa da Liga. Você gostou do vídeo? Então me diz o que você achou nos comentários, deixa o seu like, deixa também a sua inscrição e o sininho ativo e a gente volta numa próxima. Valeu e até mais.